Estamos ao vivo! Ê! Oi, gente, tudo bem? Boa noite com vocês. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje vamos para mais uma live. Hoje é live de profissional. E hoje a convidada de hoje é a doutora Viviane Nakai. Doutora Viviane, ela é dermatologista e eu convidei ela para falar sobre o que é cicatriz. Eu acho que a segunda coisa mais que vocês mais me escrevem é falando, nossa, Vanessa, essa cicatriz fica assim mesmo, né? Porque o cortinho da parótida, da cirurgia da parótida, é um cortinho razoavelmente grande, né? Então, por isso que vocês sempre me escrevem falando da cicatriz, enfim. Então, eu trouxe uma dermatologista para vocês. Olha que maravilhoso. Vão entrando, gente, boa noite. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Por quê? Porque o sobrenome dela é o mesmo da doutora Nakai, Mariane Nakai, né? Que por acaso já está na live. Doutora, tudo bem? Gente, ela fez a live de síndrome de Frey, tá? Muita gente depois da live, viu, doutora? É bom até que a senhora tá assistindo, que muita gente falou comigo, falou, ai, Vanessa, eu vou tentar o Botox depois da live da senhora, viu? Eu ainda não sou da galera do não ainda, mas quem sabe, né? A gente não pode falar nunca pra nada, né? A doutora já entrou. Gente, lembrando que eu bloqueei o grupo lá do Whats, tá? Porque se dá interferência aqui. Deixa eu convidar a doutora. Peraí. Vamos ver. Vamos lá. Lembrando que a live vai ficar salva no Instagram da Parótida e também lá no YouTube para vocês. Oi, doutora. Boa noite, oi, tudo Tudo bem, doutora? bom? Bom, Obrigada. primeiro, obrigada pela senhora estar aqui falando com a gente. Eu enchi o saco. A doutora, eu falei, vai lá falar com ela, porque ela não sabe do meu trabalho, ela não me conhece, então acho melhor a senhora falar com ela para ela trazer esse tema, né, doutora, de cicatriz, que eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente que me escreve falando que não vai operar o tumor na parótida por conta da cicatriz, porque é um corte um pouco grandinho, né? Não, isso Então o pessoal falou assim, leva uma dermatologista, por favor, né? Enfim, aí eu pensei o quê? Disse, olha, eu lembrei da doutora Maria, eu falei, olha, ela tem a irmã dela é dermatologista, então é ali que eu vou mesmo. Então, doutora, obrigada, viu? Obrigada pelo tempo da senhora, o espaço, obrigada, viu? Eu tenho certeza que vai ser muito importante essa live para bastante pessoas. Ai, que bom, eu que fico muito feliz de poder participar. Obrigada pelo convite. Espero conseguir responder todas as dúvidas e deixar um pouco mais claro como é que é essa situação, que não é um motivo pelo qual se deve deixar de operar um tumor, né? Então, vamos conversar sobre isso. Qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de dúvida, pode colocar também aqui que eu vou tentar responder todas as perguntas e também, se por acaso alguma pergunta ficar para depois, eu também respondo posteriormente. Algumas pessoas já me fizeram algumas perguntas que eu vou, na verdade, vai entrar já está no meio de tudo que a gente vai conversar, Uhum. mas eu espero esclarecer Gente, tudo. lembrando que o Instagram da doutora vai ficar aqui na descrição, tá? Aí qualquer coisa. Gente, doutora, não fala isso não, porque o pessoal da paródia é chato. O pessoal vai lá e pergunta. Não, não tem. Doutora, acho que a doutora Mariane se arrependeu, o pessoal vai lá e pergunta. Eles enchem o saco. Mentira, que eles têm bastante Quando dúvida eu mesmo. puder responder também, sem menor problema, eu sempre respondo as pessoas, qualquer tipo de dúvida, viu? Tá, ok. Doutora, olha, a gente sabe que essa cirurgia é uma cirurgia que ela tem um cortinho assim, tem vários cortinhos, né? Mas assim, o padrão mesmo é um cortinho bem grandinho, né? E muita gente fica questionando o porquê do corte grande, enfim. Eu falei, gente, isso aí vocês têm que conversar com o médico de vocês. Mas assim, doutora, quando muitas pessoas, quando operam a parótida, normalmente elas saem com muitas dúvidas do pós-operatório de como cuidar daquele corte. E eu sei que cada médico tem lá a sua maneira, né, de conduzir o paciente, tem vários curativos também que eles fazem, cada curativo tem as suas peculiaridades. Tem uns que pode molhar, tem outros que não pode, mas assim, de uma maneira muito geral, assim, como é que a gente pode cuidar
do nosso cortinho, depois que a gente sai da cirurgia? Bom, a gente está conversando aqui pensando numa cirurgia de parótida, que é uma Sim. cirurgia mais específica, mas vamos conversar sobre cicatrizes no geral, um pós-cirúrgico Uhum, no geral, incluindo essa uhum, questão da parótida, tá? Primeiro, tem que seguir a orientação do seu cirurgião, porque ele que vai saber como que foi a uhum, cirurgia, como que foi o corte, qual que foi a incisão que foi feita. É na parótida de um jeito, mas em outros lugares acredito que tenham pessoas aqui também que tenham dúvidas de outros locais, tá? De uma forma geral, tem que seguir as orientações do seu cirurgião, porque é ele que sabe melhor a respeito disso. Mas pensando de uma forma geral, tá? Incluindo essa questão da parótida. Normalmente, nas primeiras 24 horas, pelo menos, mas boa parte das vezes, no caso da parótida, até mais, você sai da cirurgia com um curativo. Que ele pode ser um curativo oclusivo, ou se usa cola cirúrgica com uma telinha. Isso depende muito do procedimento cirúrgico. Cada cirurgião vai escolher como é que é. uhum, Mas nas primeiras uhum, 24, 48 horas, é super importante que o paciente fique mais quieto, né? Evite ficar fazendo muita movimentação, atividade física. Foi um procedimento mais agressivo, tem que deixar a pele cicatrizar, né? Não dá para ficar saindo da cirurgia, ficar zanzando por aí, né? meu Em jeito. relação a molhar, a não molhar, com certeza nas primeiras 24 horas não pode molhar, tá? De uma forma Uhum, geral, a gente considera que a pele ela fica impermeável, né? Porque quando você abre a pele, faz o procedimento e fecha a pele, faz a sutura na pele, você deixa a pele sensível e permeável, uhum, por exemplo, ao suor, a coisas externas, a água, uhum, qualquer outra coisa. uhum, Principalmente nos primeiros 3, 4 dias é quando que essa pele se consegue fechar e se torna mais impermeável. Então, normalmente não se pode, eu posso fazer uma atividade física, eu posso suar, posso entrar na piscina. Isso tudo depende muito do procedimento, da agressividade do procedimento. Tem procedimentos que cicatrizam rápido, né? Já tem é, outros, por exemplo, como esse da parótida, que não cicatrizam tão rápido assim. Então, uhum, de uma forma geral, no mínimo, pelo menos uns 3 dias, assim, tem que tomar um cuidado maior com a uhum, cicatriz. E aí, se vai poder molhar ou não, mexer ou não, depende muito do tipo do curativo que foi feito. Por exemplo, uhum, se foi um curativo com cola cirúrgica, com a telinha que se coloca junto com a cola, ele torna, ele é um curativo em si, né? uhum. E normalmente ele só vai ser retirado esse curativo quando for voltar no cirurgião, para ele tirar com um olhinho certo e também revisar os pontos. Mas tomar Doutora, banho, esse tipo de coisa, normalmente nas primeiras, depois de 24 horas, em média, dá para tomar. essa telinha que a senhora falou é um curativo que parece com gel, que tem um, um, um- um líquido, acho que meio azul, Ah, quando é cola são cirúrgica ou vários não? tipos, não são todos os cirurgiões que utilizam. Por exemplo, dependendo da cirurgia, não precisa utilizar, e nem mesmo. Aham, Isso é muito, muito da escolha do próprio cirurgião, sim. né? Por exemplo, boa parte das cirurgias, o curativo basicamente é uma pomadinha para cicatrizante, que passa na cirurgia antibiótica, boa parte das vezes, e às vezes Uhum, gás e microcó. Um curativo bem simples. Que na dermatologia a gente faz muito, porque os nossos uhum, procedimentos, de uma forma geral, eles são procedimentos um pouco menores, né? uhum, E aí você pode tirar esse curativo geral. Aí existem curativos, por exemplo, que faz a cola, por exemplo, deixa ou faz um curativo impermeável. Existem curativos, por exemplo, que plástico usa bastante, que basicamente é colocar um microporo estéreo em cima da uhum, ferida, que ele é permeável, sim. ele não é um curativo impermeável e que normalmente nas primeiras 24 horas não pode molhar. E aí depois Uhum, você toma banho com um negócio grudado em cima da pele mesmo, em cima dos pontos. Você não tira. uhum,
Então, assim, tirar ou não a cobertura que foi feita, molhar ou não a cobertura que foi colocada, depende muito de qual foi colocada. Existem várias opções. E não Uhum. existe a escolha correta. Ah, só esse é o ideal, só aquele é o ideal. Depende muito. Então, por isso que é um pouco difícil da minha parte chegar e falar, ah, Uhum. só esse é o Sim. melhor, só esse que não dá cicatriz. Isso não existe, tá? É. O que existe, normalmente quem faz essa melhor escolha da cobertura da ferida operatória é o próprio cirurgião, porque é Uhum. ele quem mais tem conhecimento de como que foi essa cirurgia, qual o tamanho da incisão, que ponto que foi utilizado, qual a Uhum. localização dessa cicatriz. Então, assim, esses primeiros momentos, que normalmente eram as maiores dúvidas, né? É. Quem vai esclarecer de uma forma melhor isso é o médico, o cirurgião que vai fazer o procedimento, ele que vai saber orientar melhor em relação a quais são os cuidados nesse pós-operatório imediato e nas Uhum. próximas semanas. Mas existem vários tipos de curativos diferentes que podem ser feitos. Então, eu posso Uhum. falar, ah, pode tomar banho, não pode tomar banho, Sim. pode molhar, não pode molhar. Depende muito do curativo. É, Mas de eu uma até. nas primeiras Pode 24 horas, nenhum curativo pode Uhum. molhar. Eu até brinco com eles porque assim, eles se comparam muito, né? Falam, gente, vocês têm que saber que vocês têm médicos diferentes, cada um fez um tipo de curativo, né? Tem gente que fez aquele curativo de capacete, tem gente que foi só aquele micropore. E eu tava perguntando desse curativo do gel, porque, lógico, faz 100 anos atrás que eu operei, mas eu nunca mais vi esse tipo de curativo que eu fiz. Porque foi um curativo tão absurdo. Eu nem sei que tipo de curativo que era um gel azul, sei lá. Enfim, então eu nunca mais vi. Eu falei, aí quando a senhora falou cola cirúrgica, porque o meu foi cola cirúrgica. Aí eu pensei, será que é aquele do gel? Por isso que eu perguntei, será que. É que a cola É, eu falei, pode ser uma cola, só uma colinha mesmo, ou uma uhum, cola que vem com uma telinha, que você coloca a telinha e passa a sim, cola por cima. Mas uhum, assim, não quer dizer que seja o melhor curativo que tem. Não são todos cirurgiões que gostam. Tem cirurgiões que uhum, não gostam, acham que não funciona. Então, depende muito. Quem vai decidir escolher esse melhor curativo não é porque um fez que o outro precisa fazer sim, também, mesmo que seja a mesma cirurgia, entendeu? sim, A depender também de como que é o tumor. Por isso que existem incisões diferentes também. Nem todo uhum, mundo tem incisão igual. O corte da é, pele não é igual, porque depende de como que tá a situação, qual que é a melhor abordagem. Isso não só na cirurgia da parótida, mas como qualquer outra cirurgia. De uma uhum, forma geral, porque assim, são vários fatores que influenciam a boa cicatrização. O cuidado pós-operatório é um deles, mas não é a coisa. É importante que o paciente tenha um cuidado bom pós-operatório, mas existem outros uhum, fatores que influenciam nisso. Então, também, às vezes, se o paciente fica com uma cicatriz feia, tem que entender que às vezes pode ter sido um problema, que ele não cuidou tão uhum, bem. Sim, pode, mas às vezes tem alguns outros problemas que não teria como esse paciente prevenir, entendeu? Então, de uma forma geral, para o paciente, o cirurgião, todos têm que trabalhar para tentar deixar a cicatriz o melhor possível. Mas, por exemplo, existem algumas questões como genética que não tem uhum, como mudar, uhum. né? Mas a gente vai conversar melhor sobre isso um pouco mais para frente. Eu só me tira uma curiosidade. É, que muita gente pergunta, gente, ó, vamos supor que o seu médico liberou para você lavar a cabeça, Uhum. tá? Gente, muito importante, o seu médico liberou para você lavar a cabeça. Pode cair qualquer tipo de shampoo, pode ser qualquer, pode, enfim, qualquer tipo de química, a gente que quer pintar o cabelo, enfim. Como é que funciona isso, doutora, para uma cicatriz recente? Olha, uma cicatriz recente, Uhum, é o que eu falei. A cicatriz é permeável, isso é, ela uhum, consegue entrar, o shampoo pode entrar na cicatriz, o suor pode entrar na uhum, cicatriz, principalmente nos primeiros, até o terceiro dia, que é quando a cicatriz ela ainda é permeável. A partir do quarto dia, a uhum, cicatriz ela se torna mais impermeável
e fica mais tranquilo. Por exemplo, tomar banho, lavar, tudo isso. Mas de uma forma geral, 24, 48 horas, a depender do tipo da cicatriz, às vezes até dá. Entendeu? Não é que, mas o cirurgião deixou eu lavar minha cabeça com 24 horas. Até pode ser, dependendo de como que foi o seu procedimento cirúrgico, tudo isso. Mas pensando assim, qual que é a teoria? Na teoria, até as 72 horas, ainda tem uma permeabilidade da cicatriz e depois a cicatriz já se torna mais impermeável. Isso é, o processo da cicatrização já não deixa as coisas externas entrarem dentro da ferida, podendo gerar inflamação, alergias, esse tipo de problemas, né? Doutora, me diz uma coisa. Tem muita gente que, assim, tem 3 dias de operada e passa uma pomadinha cicatrizante para melhorar a aparência da cicatriz. Bom, Isso pode, de uma doutora? forma geral, as pomadas cicatrizantes, principalmente as siliconadas, né? Que são as mais comuns, mas existem outras também no mercado. Elas são de uso depois que tira os pontos, né? Porque a primeira preocupação nesse pós-operatório, antes da retirada dos pontos, se forem pontos que retiram, né? Porque tem pontos que são absorvíveis, que não são pontos que se retiram. Mas pelo menos os primeiros 7 dias, 5, 7 dias pós-operatório, né? O mais importante nesse período é não inflamar, não infeccionar, entendeu? Evitar ter hematoma. Por que que a gente fala, não é para ficar mexendo muito pós-procedimento, mesmo que às vezes o procedimento é no rosto e você fez uma bicicleta na perna, nem mexeu no seu rosto, né? A questão é que aumenta o risco de sangramento e de dar hematoma, ficar aquele roxo. Isso atrapalha muito o processo de cicatrização. Você tem infecção, tem inflamação, tem hematoma. Isso tudo gera uma inflamação maior do que isso. O próprio procedimento cirúrgico já gera uma inflamação na pele. E aí você está fazendo coisas a mais para inflamar mais. Isso tudo repercute numa cicatrização melhor ou pior. Então, nessa questão, é super importante seguir as orientações do seu médico, né? A questão da pomada, normalmente orienta usar pomada cicatrizante pós-retirada dos pontos, ou depois que passa os 7 dias, se for ponto absorvível, entendeu? A menos, existem algumas pomadas que podem passar, quando ainda está com ponto, ainda tem o ponto, que são às vezes pomadas antibióticas, para não infeccionar, entendeu? Mas não são pomadas cicatrizantes, são pomadas anti-inflamatórias, pomadas antibióticas, não são aquelas pomadinhas que você compra na farmácia, de silicone, de cicatriz. Essas daí normalmente são reservadas para você utilizar depois. Não que você não vá utilizar, mas você utiliza depois. Começar esse tratamento antes não ajuda a ter uma cicatrização melhor, né? Principalmente se você aplica no pós-operatório muito recente, que a cicatriz ainda está permeável, ainda está entrando coisa, você fica ainda colocando outros produtos em cima da pele que pode gerar inflamação, infecção. Então, não é indicado que se utilize, exceto algumas pomadas antibióticas, anti-inflamatórias, que a depender da cirurgia, o cirurgião pode indicar que utilize sim. Mas não aquelas de silicone, placa de silicone, essas outras. Essas são utilizadas normalmente depois. Gostei da sua ênfase, doutora, porque assim, eu já porque já aconteceu vários casos, não foi um, não foi dois, foram vários, onde a pessoa operou, ela passou por conta própria a pomadinha cicatrizante e a pessoa tinha, tipo, acho que uns 3 dias estava sensível, entrou pela cicatriz e fez uma infecção absurda. Ela teve que abrir de novo. Foi uma coisa horrorosa, assim. E eu sempre falo, gente, tem que cuidar com essas pomadas. Tem que seguir a orientação do médico de vocês. Fica passando coisa aí que vocês não sabem e depois Às vezes gera uma ansiedade, né? Não. E doutora, vamos supor, estamos lindo e maravilhoso. Já tá cicatrizadinho, bonitinho, não tem mais nada. E aí começa a formar aquela bolinha de queloide. Dá pra
como é que a gente trata se por acaso formar uma bolinha de queloide nessa cicatriz? Como é que funciona? O que a gente Bom, faz? como é que funciona? Primeiro, existe o queloide, né? E existem as cicatrizes hipertróficas. As cicatrizes hipertróficas, elas são até mais comuns do que a cicatriz queloidiana. É importante saber a diferença entre uma e outra, porque a resposta também ao tratamento é um pouco diferente entre uma e outra, né? Primeiro, quando normalmente todo cirurgião, todo dermatologista, quando vai fazer qualquer procedimento cirúrgico, é perguntado durante a consulta se o paciente tem histórico, né? De ter cicatriz boa, de ter queloide, cicatriz alta, cicatriz larga, para saber a questão genética, né? Se o paciente tem uma genética para ter uma cicatrização pior ou não. Bom, já nos pacientes que têm um histórico, né, de ter uma cicatriz ruim, a gente normalmente precisa ficar de olho, acompanhar mais essa cicatriz em comparação. Não que você não vá acompanhar a cicatriz de todos, mas quem já tem esse histórico, você tem que ter um cuidado maior. Boa parte das vezes, quando o paciente fala que tem aquela bolinha, aquela área mais alta, tudo isso, não é queloide, é cicatriz hipertrófica. A grande diferença entre uma hipertrófica e queloide é que a hipertrófica, sim, ela é alta, ela é vermelha, ela é sensível, tá? Só que ela não ultrapassa os limites da incisão cirúrgica. Então, ela pode até ser larga, ser mais alta, mas ela não fica grande demais. Porque quando ela ultrapassa esses limites da incisão cirúrgica, a gente chama de queloide. Para você entender um pouquinho melhor sobre isso, eu separei uma foto aqui até para mostrar. Porque falar, eu ultrapasso os limites, não Essas ultrapasso os doutoras na CAI, limites. elas são muito didáticas, eu amo. Nossa, doutora. Espera só um pouquinho aqui. Nossa. Ultrapassa os Não é porque limites, não ultrapassa os limites. E aí, o que seria isso, né? Porque na teoria é um pouquinho diferente. Só deixa eu mudar aqui. Aqui, ó. Não sei se dá para ver. Que eu não tô conseguindo passar a câmera para frente. Não dá para ver, sim. Tá vendo? Dessa Tá, parte, tô. a mais fininha, ela é alta, ela é uma cicatriz mais alta, mas a outra, você percebe que ela ultrapassa os limites? Isso é um Sim. queloide, isso é uma cicatriz hipertrófica, entendeu? Boa parte das vezes, quando se tem os pacientes falam que chama queloide, o que é uma cicatriz hipertrófica, porque realmente ela é alta, ela é dolorida, mas não é exatamente um queloide. O lado bom é que a cicatriz hipertrófica ela tem uma resposta ao tratamento melhor do que o queloide, né? De uma forma geral, os pacientes que têm uma história, você então acompanha. Normalmente, a cicatriz hipertrófica, tanto quanto o queloide, eles começam a aparecer por volta da quarta, sexta semana. Não é uma coisa que aparece tão cedo assim. Pode aparecer posteriormente, mas antes disso, muito difícil aparecer, né? No geral, começa a usar no pós-operatório, né? Depois que tira os pontos, as pomadas de silicone, o gel de silicone, tem várias marcas no mercado, e também placa de silicone, que também podem ser utilizadas. São boas opções de tratamento dessas cicatrizes. Aí vai depender muito da história do paciente. Por exemplo, tem histórico de ter queloide, de ter cicatriz hipertrófica. No geral, no começo, a gente trata com o gel de silicone ou a placa. Depende muito da localização, porque, por exemplo, áreas do rosto, a depender, fica ruim ficar com uma placa. Às vezes o gel ele é mais confortável, entendeu? Mas às vezes até dá para colocar. Mas tem, por exemplo, uma incisão aqui no meio do rosto, ficar com uma placa, mais fácil passar um gel, né? Então, a depender da localização, tudo isso são duas opções que pode colocar de pomada cicatrizante. Fazer massagem na cicatriz. Mas isso ajuda também. Você passa o gel e faz também massagem, umas 2, 3 vezes ao dia, pelo menos, que também ajuda nesse processo da cicatrização. Continuou com a bolinha, continuou crescendo. Isso é uma coisa que precisa acompanhar. Aí algumas intervenções podem ser feitas, dentre elas, infiltração. Infiltração é uma injeção
que você dá na cicatriz, que normalmente se utilizam corticoides, a triamcinolona, por exemplo, a betametasona, em alguns casos também pode ser utilizados, que ajudam ela a dar uma abaixada. Outra opção também, 5-fluoracil, aí entre outros remédios que normalmente a gente só utiliza quando uma cicatriz um pouco mais difícil de tratar, ou normalmente mais em queloide do que cicatriz hipertrófica. Eu falei qual que é a grande diferenciação de um do outro, porque cicatriz hipertrófica normalmente responde melhor do que queloide. Isso é bom, porque o queloide a gente até considera como um tipo de tumor, porque ele cresce muito mais, é um crescimento, uma cicatrização muito desorganizada, que acaba gerando essa lesão maior e que tem uma tendência genética. Então, normalmente, para os pacientes que já têm histórico de ter queloide, alguns cuidados podem ser feitos de prevenção até antes da cirurgia, entendeu? Então, por exemplo, como que vai ser essa incisão cirúrgica? Qual que é o cuidado que eu vou ter durante a cirurgia? Porque durante a cirurgia, quanto mais inflama, quanto mais mexe, quanto mais é agressivo, maior a chance da cicatrização ser pior. Então, você tem que ser mais delicado, você tem que fazer uma incisão nos planos de tensão da pele, que são os planos de tensão que tem maior possibilidade de cicatrizar melhor, porque estica menos a pele. Alguns tratamentos, por exemplo, até com a toxina botulínica, é uma possibilidade de você tratar a área para diminuir a tensão, para fazer a cirurgia, ou no pós-operatório imediato também fazer toxina botulínica na borda da cicatriz para diminuir essa tensão. Outra opção é fazer infiltração mesmo com esses anti-inflamatórios no pós-operatório imediato, porque também ajudaria a não formar essa cicatrização. Ou mesmo radioterapia, que é a beta-terapia, que também pode ser feita num pós-operatório também imediato, que ajudaria a não formar essa cicatrização. Mas tudo isso que eu falei são nos pacientes que têm história de queloide, entendeu? Ou que, por exemplo, está fazendo uma cirurgia para correção do queloide. Que às vezes você tem que tratar cirurgicamente, aí você vai tirar essa massa e fazer uma nova cicatriz. Então, para não formar novamente o queloide, essas outras situações podem ser feitas. Mas, por exemplo, na maior parte dos pacientes, isso não é a realidade de todos. Então, começou a formar bolinha, massageia. Massageia a bolinha, usa o gel de silicone, faz uma compressão e acompanha. Continuou com essa bolinha, aí avaliar de fazer infiltração, que normalmente é o que ajuda a baixar. E posteriormente, se isso continuar, se a cicatriz ficar feia, tudo isso, alguns outros procedimentos podem ser feitos além da infiltração. Então, aí que entra, a dermatologia trabalha muito com isso, né? Então, entram os lasers, radiofrequência microagulhada, MMP, microagulhamento, são todas possibilidades de tratamento dessas cicatrizes que não ficaram muito boas para a gente conseguir ter um resultado estético melhor. Mas lembrar que nos primeiros momentos, boa parte das cicatrizes hipertróficas, elas tendem a melhorar ao longo do tempo, que não necessariamente vão ser necessários todos esses procedimentos que eu falei, entendeu? Então não é para ficar desesperado nesse começo, que ela tem uma curva, né? Ela dá uma piorada, você massageia, usa o gelzinho ou a placa, e aí ela tende a diminuir. Posteriormente, se isso perdurar, se isso continuar, aí sim, algumas intervenções teriam que ser feitas, mas não são todos os casos, né? Na verdade, é uma minoria dos casos mesmo. Lembrando que rosto, se a gente for pensar em áreas do corpo, né? Rosto é uma área que cicatriza bem. Ninguém quer, obviamente, ter cicatriz no rosto, parece muito, né? Mas se a gente for pensar na nossa pele, existem áreas que têm um potencial de cicatrização muito melhor que outros. Desses lugares, um dos lugares que mais tem um potencial bom de cicatrização é o rosto. Então, porque isso está diretamente relacionado com a quantidade de folículos que a gente tem na pele. Nosso rosto é uma das áreas que tem mais folículo. Por que essa questão de folículo faz diferença? Porque são 2 folículos que migram os queratinócitos, são as células para fechar a pele, para fazer esse processo de cicatrização. Então, tem um potencial de cicatrização muito mais rápido.
E quando cicatriza mais rápido, né, normalmente a cicatriz fica melhor. Então, pensando, apesar de ninguém querer ter um corte no rosto, o rosto é um lugar que cicatriza bem. Se for comparar, por exemplo, com o colo. O colo já é uma região aqui, pré-external, é uma região que já tem uma tendência de cicatrização muito pior. Normalmente, qualquer corte que se faça nessa região tende a ficar uma cicatriz mais feia, potencial de dar hipertrófica, potencial de dar queloide. Entendeu? Então, tem essas diferenciações que não são só genéticas, da técnica cirúrgica, tudo isso, mas também do local onde que é feita a incisão, onde que é feita o corte, né? E, doutora, e no caso de verruga? Assim, se tiver uma verruguinha que nasce cicatriz, pode arrancar, enfim, ou passar alguma Depende. coisa, não sei. Verruga, porque na dermatologia é o que a gente chama de verruga, né? Que as pessoas adoram chamar verruga de tudo. Então, tudo que nasce é para fora é uma verruga. Aham. Na dermatologia, verruga é verruga viral. Verruga viral é um vírus, né? Uma infecção viral da pele que dá uma verruga viral. Depende muito do tipo de lesão que foi formada. Em bordas de cicatriz, uma das principais lesões que são mais comuns em bordas de cicatriz são alguns cistos, né? Que a gente chama também de milium, que são os pequenos cistos que parecem um tipo de um comedão, de uma espinha, que pode nascer na borda de algumas cicatrizes. Que nada mais é que no processo da cicatrização, às vezes algumas células da epiderme, elas entram mais para dentro da pele e formam esses cistos, explicando de uma forma mais fácil. E aí pode gerar esses milions, né, ou milha, que é formado do lado, e que normalmente é basicamente tirar. O dermatologista ou o próprio cirurgião pode tirar esses cistozinhos. Outras lesões também podem aparecer. Aí fica um pouco difícil de saber que verruga é essa. É um câncer de pele? Aí tem que tirar, entendeu? É uma lesão, um tumor benigno da pele? Aí depende muito se esteticamente te incomoda, não incomoda, precisa mexer, não precisa mexer. Mas pensar que tentar não ficar manipulando muito a cicatriz, porque a cicatriz é uma pele que não é normal. O potencial dela de fechar novamente, de cicatrizar novamente, é pior em comparação a uma pele que nunca foi mexida, né? Então, por exemplo, se for uma lesão que praticamente não dá para ver e ela é benigna, às vezes não vale a pena mexer. No entanto, é um câncer de pele, é uma lesão que esteticamente incomoda, ou uma lesão que às vezes dói, incomoda, não só esteticamente, mas funcionalmente pode atrapalhar, aí sim, não é que não possa mexer, mas é sempre com critério, né? Mas de uma forma geral, às vezes até dá, a depender do que for. É uma coisa muito ampla, né? Que as pessoas chamam de verruga tudo. Tudo é verruga. Na verdade, o que é verruga de verdade é verruga viral. Que é incomum dar em cicatriz. Não é uma coisa super comum ter verruga viral, que também dá para tirar. Normalmente a gente cauteriza. Eu tô perguntando porque, assim, a minha pele já é... Sabe aquelas peles de vovó? Que tem aquelas verruguinhas pequenininha, marronzinha? Que geralmente é pele de vovó que dá, né? A minha genética tem Ah, essas verruguinhas, e entendeu? é Mas, lógico, na minha muito cicatriz não provável. tem. São os famosos acrocórdons. Acrocórdons são umas... Chama acrocórdon. Acrocórdon são umas lesões que são muito comuns na região do pescoço, mas pode dar ao redor do olho, pode dar no rosto, pode dar axila, virilha, debaixo da mama. São locais normalmente comuns no meio da perna, na região entre as coxas. São lesões que são tumores de pele benignos. Você pode tirar, eles são bem superficiais, podem ser retirados. Um dermatologista, por exemplo, nós tiramos, normalmente é um shaving com eletro, que é um procedimento que a gente dá uma cortadinha, uma queimadinha, tira a lesão. Se ela estiver na borda de uma cicatriz, no geral não tem muito problema, porque é uma lesão bem superficial, não precisaria ser retirada, entendeu? Tira essa lesão só se realmente estiver incomodando. Ela faz parte daquelas lesões benignas que eu falei que estiver incomodando, mas poderia tirar, por exemplo, o incômodo, que às vezes acontece, as pessoas falam que incomoda, que coça, ou que fica machucando, é só colocar um colar, alguma coisa que corta.
E melhor tirar cirurgicamente. É um procedimento simples feito em consultório. Não é uma coisa difícil. A cicatriz não seria uma questão que deixaria o procedimento complicado. Daria para tirar. Mas não é uma verruga. Não, e doutora, tem algumas pessoas assim que depois, não sei se isso se é por conta da cicatriz ou se é porque é da pele da pessoa. Existem algumas pessoas, eu me incluo nelas também, que a gente desenvolveu uma certa dermatite na cicatriz. É possível desenvolver dermatite na cicatriz da cirurgia ou a gente já tinha alguma coisa, ou a pele é propensa àquilo, enfim. A pele cicatrizada, uma cicatriz, né? Ela, por Uhum. mais que esteticamente falando ela seja até boa, quase seja imperceptível, ela não é uma pele normal. Ela é sim uma pele mais sensível, tá? Uhum. Uma dermatite, então, por exemplo, existem vários tipos de dermatite. Dermatite nada mais é esse nome, é uma inflamação na pele, né? Por exemplo, uma dermatite de contato, que alguma coisa que Uhum. encostou que deu uma irritação na pele. A pele com Uhum. cicatriz é uma pele mais sensível, ela tá assim mais propensa a ter uma inflamação em comparação a uma pele normal. Assim como se você for Uhum. pensar no rosto. A pele ao redor dos olhos é uma pele muito mais sensível em comparação à pele do resto do rosto, aqui de outras áreas do rosto. Que às vezes você pode passar um creme no rosto, não irritou nada, mas só ao redor do olho que É. arde. O creme você passou no rosto todo, mas por que que só ao Uhum. redor dos olhos que arde? Arde porque a pele ao redor dos olhos é uma pele mais sensível, é uma pele mais fina. É uma pele que irrita com maior probabilidade. A cicatriz funciona Uhum. mais ou menos parecido. Ela é uma pele mais sensível. Então, às vezes, alguns agentes que o resto da pele não irrita, a cicatriz pode irritar. Então, você sempre tem que cuidar dessa pele da cicatriz como uma pele sensível. Então, tudo que você passa nela, tudo que você usa nela, tem que ser pensada nisso. Então, tentar evitar coisas que sejam naturalmente irritantes, né? Mas sim, pode dar uma Uhum. alergia de contato, que é a coisa mais comum. Que também pode acontecer, que principalmente no pós-cirúrgico, no primeiro ano, que a gente fala quando que a minha cicatriz está completamente cicatrizada. Terminou o processo de cicatrização, né? A gente considera em Uhum. torno de um ano, que é quando terminou o processo de cicatrização, 12 meses, né? Uhum. Nesse período, é comum, no começo a cicatriz ela é mais sensível, ela é mais vermelha, ela corta, ela machuca com mais facilidade, e depois a pele vai ficando mais resistente. Isso acontece pelo próprio processo da cicatrização, porque quando a pele fecha, nesse começo, o Uhum. principal intuito é fechar a pele, não abrir porta de Uhum. entrada, entendeu? Ficar fechado, Uhum. proteger a nossa pele contra infecção, bactéria, qualquer coisa que entre dentro do nosso organismo. Nesse Uhum. começo, é feito um tipo de colágeno, que é o colágeno tipo 3, que é um colágeno ele é mais delicado, ele é um colágeno que machuca mais fácil. Por isso que a cicatriz recente, é aquela cicatriz, uma pele que machuca, que corta, que às vezes só de você colocar um curativo que gruda e você tira, pode machucar. Por quê? Porque essa é uma cicatriz recente. E com o Uhum. passar do tempo, ocorre um remodelamento dessa cicatriz. Que esse colágeno tipo 3, que esse colágeno mais frágil, é degradado e substituído por colágeno tipo 1, que é um colágeno mais resistente, que é um colágeno que não machuca com tanta facilidade. Esse que é o Uhum. processo de cicatrização. Isso que acontece nesse processo de remodelamento da cicatriz. O que acontece, por exemplo, numa cicatriz hipertrófica, numa cicatriz queloide, é que ocorre um desbalanço nesse processo. Que normalmente o colágeno tipo 3 sai, ele é degradado, é formado um colágeno tipo 1 no local. O que acontece é que ele é mais organizado, são fibras de colágeno mais organizado, mais bonitinho, mais Uhum. próximo de uma pele um pouco normal. O que Uhum. acontece no queloide na cicatriz hipertrófica é que isso vira uma bagunça, forma muito mais colágeno do que o normal. Entendeu? Não, o processo de degradação e formação do colágeno, ela não é organizada. E acaba degradando menos e formando mais. E aí, por isso que a cicatriz cresce, entendeu? Isso que acontece nesses processos de cicatrização que não a gente considera uma cicatriz inestética.
né? Uhum. Então, sim, pode ter uma dermatite na cicatriz, porque principalmente nesses primeiros 12 meses que a cicatriz fica mais sensível, ela fica menos resistente. Mas Uhum. posteriormente, como essa cicatriz nunca vai ser uma pele normal, sim, ela pode Uhum. até, passando esse tempo que terminou o processo de cicatrização, a cicatriz está completa, né? Ela já está Uhum. completamente cicatrizada, continuar sendo mais sensível. Então, sim, pode. Mas às vezes o que as pessoas confundem, principalmente nesses primeiros momentos, é que no começo a cicatriz ela é mais vermelha, mais irritada. Não necessariamente foi alguma coisa que você passou, entendeu? É o próprio Uhum. cicatriz mesmo, que ela pode coçar, que ela pode ficar irritada. Então, Uhum. é uma questão que, às vezes, não é uma dermatite, não é uma alergia que você está tendo na cicatriz. É a própria cicatriz que, ela, nesse processo de cicatrização, ela ficou mais inflamada, entendeu? Sim. É, durante o primeiro ano, né, que faz o processo de cicatrização, fica mais sensível mesmo a pele, né, doutora? Fica mais suscetível, mais sensível a qualquer tipo de coisa externa, né? É paciência, né? Não tem o que Não, fazer, é né? muita paciência. Não, é coisa que a pessoa não tem, paciência. Mas, Porque, mesmo, ó, por exemplo, deu errado, né? Fez tudo, o cirurgião, uma técnica boa, fechou por planos para diminuir a tensão da pele, fez o bom curativo, o paciente cuidou bonitinho, foi tudo maravilhoso. E mesmo assim, ficou uma cicatriz feia, entendeu? Tem como tratar. Mesmo depois disso tudo, existe uma luz no fim do túnel, entendeu? não fala isso, doutora. Meu Deus do Tem, céu, o pessoal vai estar. tem como Pode falar. tratar. Tem que Meu encarar Deus. que cicatriz não é uma coisa fácil de tratar, entendeu? Não É. que é uma solução mágica, que de Uhum. repente, plim, entendeu? Resolveu todos os problemas e pronto. Vou lá, vou fazer uma sessão de laser e pronto. Resolvi Apagou. a minha cicatriz, parece que eu nunca fiz nada, nunca cortaram a minha pele. Não, não é assim. Mas sim, tem sim como melhorar muito. Uma das perguntas que me fizeram antes da live, que eu coloquei, abri a caixinha de perguntas, Aham. por exemplo, tem como tratar cicatrizes escuras? Sim, tem como Uhum. tratar. Tem como melhorar essa coloração. Agora vai depender muito quando que ela escureceu. Faz quanto tempo que foi feita a cirurgia? Porque se a cirurgia é muito recente, essa cicatriz ela é muito recente, ela é mais sensível, como eu acabei de explicar, que é uma cicatriz recente, ela é mais sensível. Se eu entrar com um clareador, por exemplo, que é uma opção de tratamento tópico, pode ser que irrite. E quanto mais inflama, mais pode pigmentar. Entendeu? Que isso chama hiperpigmentação pós-inflamatória, quando a cicatriz fica escura. E esse escurecimento da cicatriz ele está diretamente relacionado com a inflamação. Então, quanto mais inflama essa cicatriz, maior a possibilidade dela pigmentar. E quem pigmenta mais tem uma questão genética também, que normalmente pessoas morenas, negras e asiáticos têm uma tendência genética de hiperpigmentação maior do que, por exemplo, uma pessoa ruiva de olho azul. Entendeu? Não que a pessoa ruiva de olho azul não possa ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, mas isso é menos frequente. Não já em pessoas morenas, negras e asiáticos, isso é uma coisa muito mais frequente. Mas, por exemplo, uma cicatriz muito recente, às vezes não tem muito o que fazer, além de usar o gel de silicone, usar a fita de silicone, fazer a massagem. Mas, por exemplo, já tem um pouco mais de tempo da cicatriz, né? Pelo menos passou uns 6, 8 meses, às vezes até espera 12, depende. Dá pra gente entrar com clareadores tópicos, que são pomadas clareadoras que podem ser utilizados. Junto com isso, podem ser associados alguns procedimentos. Existem lasers que ajudam a tirar tanto o vermelho, que às vezes a cicatriz às vezes ela nem é muito pigmentada, mas ela é vermelha. Normalmente esse vermelho, se ele for recente, nos primeiros meses, isso é normal, a cicatriz ser vermelha faz parte do processo de cicatrização, mas tem pessoas que esse vermelho perdura por muito mais tempo. Então, tem sim como tratar
tanto esse vermelho, porque existem lasers que tratam esse vaso, né? Que é esse pigmento da hemoglobina, que ajuda a deixar a cicatriz menos vermelha, ou trata também a melanina, que é o pigmento depositado na pele, para ajudar a tirar essa melanina também da cicatriz. E existem também os procedimentos que não só mudar essa questão da tonalidade, mas também tratar a qualidade da pele. Então, porque que nada mais, que esses procedimentos eles fazem? O laser, o MMP, o microagulhamento, radiofrequência microagulhado, todos esses procedimentos de tratamento de cicatrizes. Não só cicatriz cirúrgica, mas, por exemplo, uma coisa até mais comum do que cicatriz cirúrgica, cicatriz de acne. Então, por exemplo, muitas pessoas têm cicatriz de acne. Como tratar, né? Esses procedimentos também são indicados para tratamento de todas essas cicatrizes, né, na nossa pele. Só que é importante que saiba que nenhum desses procedimentos, uma sessão só resolve. Porque a gente tem que, basicamente, esses procedimentos que eles fazem, eles quebram esse colágeno errado, esse colágeno que não é um colágeno normal da nossa pele, por isso que tem essa aparência de cicatriz, e estimula a formação de um colágeno novo na pele, mais próximo do colágeno normal da nossa pele. Explicando de uma forma mais fácil de entender, é isso que esses procedimentos fazem. Isso não vai acontecer como mágica, né? Obviamente, uma cicatriz é menos aparente, uma cicatriz não muito alta ou não muito profunda, porque às vezes cicatriz de acne é aquela cicatriz que parece um furo, né? Então, que a gente chama de cicatriz atrófica. Essas cicatrizes, quanto mais funda ou quanto mais alta ela for, mais difícil é de tratar. Já uma cicatriz que ela é menos evidente, uma cicatriz mais leve, dá para fazer menos coisa, entendeu? Mas sim, tem como clarear uma cicatriz escura? Tem. A tendência é que com o tempo ela clareie sozinha mesmo, sem tratamento. Tem como tratar uma cicatriz que ficou vermelha? Sim, tem. Mas a tendência também é que com o tempo essas cicatrizes se tornem menos vermelhas. Então, tudo vai depender. Quando começar a fazer procedimentos nela, depende muito do tempo da cicatrização. Porque como o normal é ir melhorando, às vezes não vale a pena eu fazer um procedimento já. Que às vezes vai agredir mais do que ajudar. Entendeu? Porque a pele já está muito sensibilizada. Então, por mais que às vezes as pessoas fiquem muito preocupadas, fiquem muito ansiosas, às vezes não é o momento, entendeu? Tem 2 semanas da cirurgia, já acabou de fechar e eu tô olhando a cicatriz, ela não tá muito bonita. Não é o momento. Acontece bastante. Não é o momento de querer mexer, é o momento de fazer a massagem, é o momento de usar os cremes tópicos, que normalmente, pelo menos, quanto tempo que se utiliza esses produtos, né? Pelo menos, para pensar se vai fazer alguma outra coisa, em torno de uns 2, 3 meses. Que é quando se utiliza esse produto para ver o resultado dele e ver como que é essa curva da cicatriz. Começou a perceber, não tá fazendo uma hipertrófica, tudo isso, aí possibilidade de fazer infiltração e de fazer outras coisas. Já pensando no laser, MMP, microagulhamento, todos esses procedimentos, normalmente a gente espera um pouco mais. Não é com 2, 3 meses que a gente faz esse tipo de procedimento, não. Espera pelo menos uns 4, 6 meses, até um pouco mais, a depender do tipo de cicatriz. Então, é uma coisa que depende muito da cicatriz, do tamanho da cicatriz, do tipo de cicatriz. Mas nesse começo, basicamente, é mais massagem e tópico que a gente utiliza. Eu sempre falo, né? A minha era preta, era horrível. Mas assim, eu nunca passei nada nela, nada. E ela ficou bonitinha. É paciência, não tem o que fazer mesmo. Às vezes tem que esperar. Muito desesperada e ela clareia sozinha. Porque o próprio processo de renovação da pele, porque a cicatriz ela também vai renovando, né? Não é que formou a cicatriz não renova. A nossa pele sempre está renovando. Vai tirando o pigmento que foi depositado na pele. Esse pigmento que ele é um pouco mais profundo, ele vai
saindo. E esse próprio processo de renovação celular da pele vai tirando esse pigmento. Então, nem sempre uma cicatriz escura precisa de um tratamento específico para isso. Às vezes, o próprio tempo pode fazer com que ela clareie, entendeu? Mas já, minha cicatriz já tem 1 ano e ela tá escura. Aí, normalmente, pode ser que ela clareie com o tempo, muito provavelmente vai. Mas, a partir desse momento, já pode fazer outras coisas para acelerar esse processo, entendeu? Principalmente se estiver no local, se a pessoa estiver incomodada com essa cicatriz, entendeu? E, doutora, como que fica a questão? Já me perguntaram isso uma vez, eu fiquei curiosa também, que eu falei, gente, eu não sei. Quando me mandei dermatologista no canal, eu vou perguntar. Se alguém quiser fazer uma tatuagem em cima da cicatriz, pode fazer a É até tatuagem? comum, por exemplo, existem algumas tatuagens que são realmente uma questão estética que a pessoa gosta, mas existem também algumas tatuagens que são até reconstrutoras. Então, por exemplo, mulheres que operaram de câncer de mama e precisam fazer um mamilo novo, entendeu? Dá para fazer isso com tatuagem, ou fazer um mamilo tatuado, por exemplo, né? Mas também uma tatuagem que você quer fazer cosmética mesmo, estética, não necessariamente precisa ser reconstrutora, né? Sim, pode fazer uma tatuagem em cima de uma cicatriz, só que essa cicatriz ela precisa estar completamente cicatrizada. Isso acontece em torno de 12 meses. Então, tem que esperar em torno de 1 ano para poder fazer, porque senão existe um risco grande de você inflamar essa cicatriz. Essa cicatriz, como ela ainda está modificando, ela pode mudar, entendeu? Então, imagina você faz um desenho super rebuscado em cima de uma cicatriz e a sua cicatriz muda. E aí o seu desenho fica torto. Entendeu? Aí, no lugar que ia ficar... Como a cicatriz ainda está em remodelamento nesses primeiros 12 meses, ela pode modificar, tanto em relação à altura, tanto em relação à espessura, tanto em relação a todas tridimensional, né? A cicatriz ela pode modificar. E isso pode influenciar também no resultado, se você fizer tanto porque vai inflamar essa cicatriz muito recente, pode piorar esse processo de cicatrização que está em continuidade, quanto também, se a cicatriz mudar, você muda o seu desenho, né? E aí você pode ficar com uma tatuagem feia em cima de uma cicatriz, fica torta, né? Uma tatuagem torta. Que também, se o objetivo era cobrir essa cicatriz para esconder ela, você ganhou exatamente o contrário, né? Então, normalmente, eu oriento que dá até para fazer uma tatuagem, mas tem que esperar pelo menos 1 ano para poder fazer essa tatuagem em cima da cicatriz, porque aí é quando ela terminou o processo de cicatrização e diminui os riscos disso tudo que eu falei acontecer, né? Eu perguntei mesmo porque foi há muitos anos atrás alguém me perguntou isso. Acho muito difícil alguém querer fazer uma tatuagem na cicatriz da parótida, especificamente da parótida, porque assim, a manipulação já dói muito. Imagina, eu não vejo a possibilidade de alguém ser extremamente corajoso a ponto de fazer isso. Não sei, mas enfim, né? Sei lá, vai que tem uma pessoa aí que não sente absolutamente nada na manipulação e quer fazer a tatuagem, enfim. E, doutora, depois que a gente passou o pós-operatório, tudo bonitinho, quais são os cuidados que a gente tem que ter normalmente, assim, como eu sou muito relaxada. Eu vou falar que eu não faço metade das coisas que era para me fazer. Mas, assim, quais que são os cuidados normalmente que a gente tem que ter com uma cicatriz? Qualquer tipo de cicatriz. De uma forma geral, primeiro, não tomar sol na cicatriz, porque aumenta o risco de você deixá-la manchada. Como eu falei, essa hiperpigmentação pós-inflamatória é um depósito de melanina na pele, que é a inflamação que gera, mas ela é potencializada se você toma sol. Tem uma radiação ultravioleta em cima dessa cicatriz e aumenta o risco de ficar manchado. Então, evitar de tomar sol, né? Outra questão, não ficar... Quando eu falo, por exemplo, massagear a cicatriz é uma coisa boa, mas massagear não é agredir, né? Então, você tem que tomar um cuidado. Às vezes, a cicatriz ela pode coçar, ela pode arder, ela pode incomodar e você ficar manipulando, isso é, agredindo, coçando,
A lesão pode fazer com que ela inflame mais e fique pior, fique mais feia, né? E seguir as orientações também do uso dos tópicos. Por exemplo, se usa o gel, se não usa o gel, se usa a fita, se não usa a fita. Também seguir orientação em relação a isso. Mas não tenha, depois que a cicatriz ela fecha, ela terminou, por exemplo, se a cirurgia já foi feita há mais de um ano e tá uma cicatriz boa, então esteticamente é uma cicatriz adequada, legal. Não tem um cuidado muito específico, ele não muda muito em comparação aos cuidados do resto da sua pele, né? Que sempre como dermatologista se orienta, tem que usar filtro solar todos os dias nas áreas expostas. É uma coisa que serve para cicatriz, mas serve para o resto de toda a nossa pele. Então, não tem um cuidado, só porque é uma cicatriz, precisa ter um cuidado muito específico. De uma forma geral, é não ficar manipulando muito a ponto de machucar, né? Evitar de tomar sol, porque ela pode, sim, ficar esteticamente pior e pigmentar. E, a depender dos cuidados, se essa cicatriz não ficou tão legal assim, seguir as orientações, né, que foram dadas. Mas ela não difere tanto em relação ao resto da sua pele, né? Os cuidados que você vai ter que ter são iguais, tanto da cicatriz quanto do resto da sua pele, como um todo. Doutora, o filtro solar que a gente pode passar, no caso especificamente da cicatriz da parótida, a gente pode ter que passar só o facial ou pode passar aquele que a gente passa no corpo? Olha, qual que é a grande diferença, né? Qual que é a diferença do filtro de rosto, que é caro e é pequenininho, do filtro corporal, que é maior e um pouco mais acessível? A diferença é a cosmética, principalmente, porque principalmente a pele brasileira tem uma pele muito mais oleosa. E os filtros solares de rosto, eles são pensados no controle melhor dessa oleosidade, ter uma cosmética melhor, uma espalhabilidade melhor. E também os ativos dele gerar menos irritação, porque a pele do nosso rosto é mais sensível em comparação à pele do nosso corpo. Então, a pele do nosso corpo é uma pele mais resistente em comparação ao rosto, assim mesmo quando eu falei que do rosto, do olho, as diferenças das áreas da nossa pele que tem uma sensibilidade maior ou pior. Mas, de uma forma geral, o que acontece se você usar, então, filtro solar corporal no seu rosto? Pode. Até pode. Eu sempre explico. Melhor usar qualquer filtro solar do que nenhum. Entendeu? Melhor algum do que nenhum. Mas qual que vai ser a diferença? Às vezes esse filtro solar corporal, ele deixa sua pele um pouco oleosa, deixa a pele um pouco branca, pode ser que irrite um pouco, entendeu? E que o facial poderia evitar um pouco essas situações. Então, o que muda mais é a cosmética. Então, por exemplo, normalmente os filtros corporais, eles têm uma solução mais hidratante, porque no corpo a gente quer hidratar mais a pele, né? Já no rosto a gente já tem essa questão do controle da oleosidade. Então, os filtros de rosto, eles são mais para deixar a pele sequinha, para deixar a pele menos oleosa. Mas sim, mas eu só tô com esse. Aqui esqueci o meu filtro solar de rosto, em casa eu tô com esse. Posso usar? Pode usar. Não tenho dinheiro para comprar o filtro solar de rosto. Ou não quero gastar o meu dinheiro com isso. Então, passa o filtro solar normal. Se começar a irritar, se você estiver incomodado com a cosmética do filtro solar de corpo no rosto, aí você troca. Procura um dermatologista que ajudaria a escolher melhor essa rotina de cuidados para conseguir trazer uma rotina. Quando eu falo rotina, não é aquele 1 milhão de passos, né? Que às vezes você vê por aí que tem que demorar 10 horas para fazer. Por exemplo, a gente já se dá como satisfeita de lavar o rosto, usar filtro solar todos os dias, isso já é uma rotina, entendeu? Então, não é uma coisa que não demora tanto tempo assim. Obviamente, a depender de cada demanda, pode ser utilizados produtos diferentes, uma rotina com um pouco mais de produtos, né? Mas não necessariamente. Se lavar o rosto e usar filtro solar todos os dias, isso já deu 1000 passos para frente. Mas sim, respondendo a sua pergunta, pode. Mas se começar a incomodar, se tiver incomodado com oleosidade, ou se der um pouco de acne, às vezes pode acontecer
de usar esses filtros no rosto, ou se irritar a pele, às vezes tem que trocar. Então, e quem tem dermatite? Pode passar o filtro solar em cima da dermatite? Porque Então, normalmente tem. depende Eu vou, de eu vou falar especificamente do pessoal que tem, igual eu, que é a dermatite crônica, que é aquela que fica ali e não saiu nunca mais. Pode passar qualquer filtro solar, porque irrita, né? Bom, Que ataca. sensíveis, né? Existem filtros solares que É, são específicos para peles mais sensíveis. Normalmente são os filtros físicos, ou também considerados filtros inorgânicos. É a mesma uhum, coisa, tá? São os filtros que têm menor chance de irritar, que normalmente são a base dos filtros solares de criança, por exemplo, são basicamente mais filtros físicos, ou de quem tem pele muito sensível, ou para grávida, por exemplo, que também a gente tem uma preocupação maior com a irritação da pele e tudo isso. E aí, então, a gente pensa mais nos filtros solares físicos, que são, basicamente, os filtros físicos, eles são aqueles filtros que deixam meio o rosto meio branco, né? Que dá sim. aquele white cast, que é o chamado. Porque a Uhum, maior parte dos filtros solares, eles são filtros mistos. Eles têm filtros físicos e filtros químicos, ou também chamados orgânicos, na composição. Por que que é assim? uhum, Porque eles normalmente têm uma cosmética melhor. Então, é um filtro mais fácil de espalhar, é um filtro que não deixa o rosto branco, é um filtro que controla a oleosidade, entendeu? Que é o que todo mundo uhum, quer, que não quer um filtro fácil de passar que não deixa a cara branca, né? uhum, Já os filtros físicos, hoje em dia no mercado até tem bons filtros físicos que não tem, eles até têm um pouco de white cast, mas não é tanto. Então, é, eles melhoraram no último tempo a indústria farmacêutica, ela até conseguiu fazer alguns filtros físicos, 100% físicos, que têm uma cosmética um pouco melhor. Ah, então o filtro uhum, físico ele é melhor. Então, se eu uso meu filtro, ele é misto, eu não posso usar porque ele é horrível. Não, isso uhum, eu tô falando em relação às pessoas que têm uma pele sensível. uhum, Se você está uhum, lá utilizando belamente seu filtro, está achando ele ótimo, controla a oleosidade, sua pele não está irritada, pode continuar usando, entendeu? É porque tem pessoas que utilizam esses filtros mistos e tem irritação na pele, então tem que ser trocado. Boa parte das vezes, quando a gente troca esses filtros por filtros específicos para a pele sensível, com essa maior sensibilidade, normalmente não dá problema. O paciente consegue utilizar o filtro solar sem ter muito problema, entendeu? Tá tocando o interfone aqui em casa. Não tem problema, doutora. Tá tudo sob controle. Ao vivo é assim mesmo, não tem Não, problema nenhum. Ó, juro que é a última pergunta, vou ver o que eu faço. Tem algum procedimento? Eu vou fazer isso justamente para aquelas pessoas que eu sei que vai assistir e vai falar, nossa, é realmente. Doutora, tem algum procedimento assim estético, laser, não sei o que, que dá para apagar a cicatriz da cirurgia? Vai para sumir, não vai, não tem nem risquinho, não aparece nada. Existe essa possibilidade? Existe algum tratamento mágico, maravilhoso, que apaga a cicatriz? olha, eu acabei de falar, né? Mágica, mágica não existe. Uhum, Mas sim, tem como melhorar muito. Mas saber que essa uhum, melhora, ela vai depender do tipo de cicatriz, da sua genética, tudo isso. Mas de uma forma geral, precisa associar procedimentos. Então, assim, uhum, o que eu posso te dar, com certeza, é que uma sessão só de qualquer um desses procedimentos pode ser, sim, que melhore muito a cicatriz, mas muito provavelmente não vai ser suficiente para apagar a cicatriz, uhum, né? Então, normalmente precisa de sim um investimento de tempo, dinheiro, uhum, disposição para conseguir trazer um resultado estético bom. Que às vezes pode até ser rápido, com umas 3, 4 sessões de algum desses procedimentos para ter um resultado muito bom. Quanto tem uhum, paciente que fala que já fez vários procedimentos, várias sessões de vários tipos de tecnologias para conseguir o objetivo. Mas, de uma forma geral, é sempre uma curva de melhora, né? A gente sempre consegue ir melhorando. Mas falar que apagar uma solução mágica que vai apagar a sua cicatriz com uma sessão só de qualquer um desses procedimentos, não.
Mas sim, consegue, boa parte das vezes, a gente conseguir trazer um resultado bom de praticamente ser imperceptível, até sim. Mas não são para todos os tipos de cicatrizes, né? Aí vai depender de como que é essa cicatriz. Já tem algumas Uma cicatrizes. cicatriz de parótida, doutora, dá para assumir assim a cicatriz em 500 mil sessões de laser? Vamos, sei lá, enfim, tô só Então, mas mesmo a supondo. cicatriz da parótida, tem pessoas que têm Hum, cicatrizes diferentes. Então, por exemplo, a sua já é uma cicatriz que, esteticamente falando, ela não é uma cicatriz uhum. muito comprometedora. É mais fácil de melhorar ela, né? Ah, é? Já, por Hum, exemplo, pacientes com uma cicatriz, que faz uma cicatriz hipertrófica, que fica muito escura, que faz um queloide, entendeu? A chance uhum, de melhorar e ficar esteticamente menos visível já é um pouco. uhum, Não que não é assim, sempre tem jeito de tratar. uhum. Tudo vai depender da sua disponibilidade de tempo, da questão também financeira também, É, e também da questão. Lembrar que esses procedimentos não são procedimentos super agradáveis, né? é. Tem sim um certo desconforto na maior parte desses procedimentos, que às vezes pode fazer com que o paciente não queira mais mexer na cicatriz. Por exemplo, um laser de CO2, que é uma possibilidade de tratamento de cicatrizes, né? É um laser que dá uma doidinha. E às É vezes aquele que queima, doutora? ele queima a superfície da pele, né? É um laser que fica com a pele queimada. E isso Nossa. pode fazer com que o paciente não queira mais fazer outras Uhum. sessões, entendeu? Existem outros procedimentos menos doloridos? Sim, que também podem ser substituídos, mas lembrar que todos os procedimentos nunca é uma tortura medieval, né? Que a gente vai lá Uhum. querendo fazer com que o paciente sofra. É sempre Uhum. usado pomada anestésica, analgésico, tudo isso, jato gelado, que também a gente utiliza para boa parte dos lasers, que ajudam na dor também, que também torna o procedimento muito menos dolorido. Mas falar que vai parecer uma massagem, que você foi lá só fazer uma massagem, Não vale. não, não é. Mas sim, tem como melhorar muito. Mas É. apagar completamente, de não dar para ver com uma lupa, difícil, Uhum. tá? É. Muito difícil. Porque uma cicatriz, por mais que a gente faça um tratamento, nunca vai ser uma pele normal. Vai ter uma cicatriz lá, mas deixar ela esteticamente muito boa, tem sim. Às vezes de ficar, não dá para perceber, porque eu acho que a maioria dos pacientes querem isso, né? Que não dê para Uhum. perceber. Não Uhum. que precise, se a pessoa precisar ficar procurando essa cicatriz para achar, é mais tranquilo, né? Entendi. Ô, doutora, olha, eu não sei nem como agradecer. Obrigada, doutora. Parece um assunto tão banal, mas eu sei o quanto de gente que me escreve falando que não vai operar por conta da cicatriz. Eu sei que vai ser bastante importante essa live. Eu tenho certeza que tem gente esperando essa live justamente para operar ou não. Certeza absoluta. Não, Então, doutora, opere. doutora, obrigada pela disponibilidade. Desculpa a minha intromissão, mas é um assunto que era muito relevante eu trazer aqui para o canal. Eu queria já há muito tempo ter trago e obrigado pela senhora disponibilizar o tempo, a paciência e, de fato, uma pessoa que a senhora nem conhecia. Então, muito obrigada. Tenho certeza que vai ajudar muita gente e, doutora, obrigada. Isso, eu Obrigada mesmo. fico contente de ter participado. Obrigada pelo convite. Algumas dúvidas, Volta mais vezes, doutora. acabei não respondendo todas. Eu vou dar uma Uhum, olhada em todas essas dúvidas e vou responder as que ficaram faltando também lá no meu Instagram. Vou uhum, postar lá, vou deixar um story também que eu tinha feito uma caixinha de perguntas e vou uhum. responder as perguntas que eu acabei não respondendo durante a live também, só para as pessoas não ficarem frustradas, que eu vi aqui que tiveram algumas perguntas que eu acabei não respondendo. Mas eu. Gente, eu compartilhei o link do seu Stories, doutora, lá no nos grupos. Eu falei, olha, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, a doutora está se disponibilizando a ajudar na medida do que ela pode responder, pode mandar para ela as dúvidas que
Aí eu até compartilhei a caixinha de perguntas, porque o pessoal é chato, viu, doutor? Não, Cuidado. O pessoal é chato. Eles vão fazer pergunta, viu? Eu sempre deixo também aqui nos comentários dessa live, eu falo pro pessoal se eles quiserem comentar também, ou se eles quiserem perguntar, ou então entrar lá no Instagram, como vai ficar marcado o Instagram da senhora, se eles quiserem entrar lá e perguntar se a senhora conseguir responder aí, para eles perguntarem, eles sempre perguntam, viu? Por isso que eu tô falando, pessoal abusado, o pessoal da paródia é abusado. Eles perguntam podem bastante. perguntar lá no meu Insta, que eu respondo. E aí eu só vou dar uma olhadinha nessas perguntas que já estão aqui, eu já não respondi, Uhum, para já ficar com uhum. alguma resposta. Mas também, Tá certo. mais alguma outra dúvida, pode deixar lá que assim que eu puder eu respondo também. Qualquer outro problema, é só entrar em contato comigo, que à medida do possível eu esclareço as demais dúvidas. Tá ok, doutora. Obrigada, viu, doutora, mais uma vez. Obrigada, boa Obrigada noite mesmo. para todo mundo, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Aqui, deixa eu apertar. Agora o Instagram mudou. Ai, gente, vocês gostaram? Quero coração subindo, gente. Bom, gente, o Instagram da doutora vai ficar aqui na descrição, tá? Como todas as lives que eu passo aqui de profissionais, o Instagram dela vai ficar aqui na descrição. Manda suas perguntas na caixinha lá da doutora, lá no Instagram da doutora, tá? Ou se vocês quiserem deixar dúvida aqui, aqui na própria live que eu vou salvar, vocês podem deixar. Você que está assistindo no YouTube, que esse vídeo aqui vai para o YouTube também, pode deixar nos comentários também, se vocês quiserem. Deixe lá suas dúvidas nos comentários, assim que possível, a doutora vai lá e responde também. E é isso, minha gente. Então aguardem que nessa semana vai ter outra live de profissional, tá? Vai ter outra live de profissional. Então, acho que na sexta-feira, dia 26 de sexta-feira, gente, eu tô meio doida das ideias. Enfim. Então, sexta-feira vai ter outra live, fique aqui ligadinho. Vai ter outra live de profissional com a psicóloga. Vai ser uma das 3 que eu vou fazer para trazer aí para vocês a saúde mental, que a gente sabe que fica abalada aí nesse processo que não é fácil, né, gente? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu a live. Eu vou deixar essa live salva, se você quiser assistir aqui do Instagram, vai estar no Instagram aqui do GTV da Parote, da @parote do underline. Lá no meu Instagram também tem todas as lives dos profissionais nos destaques, que é a Vanessa Vinci com 2 Is. Tem lá todas as lives dos profissionais e lá no YouTube também, que o canal chama Tumor na Parote. Da gratidão por vocês, gente. Vocês estão aqui, tá? Dani, Cida, Eliane. Obrigado a todo mundo que assistiu ao vivo online aqui essa live, tá bom, gente? É isso.